Esta conferência será gravada agora. Olá, gente. Boa noite a todos. Espero encontrá-los todos bem, né? 9h10 já é o horário da nossa aula mesmo, tá? Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos vocês, porque o esforço de cada um aí, de vocês conseguirem concluir a tarefa 1, para mim foi, assim, extraordinário, fantástico. Todos nós temos problema, vocês têm, nós também estamos tendo, mas aos poucos a gente vai se ajustando, tá? Então, eu gostaria de parabenizá-los aí pelo esforço contínuo, né, da entrega aí da tarefa 1. Sobre a tarefa 2, ontem eu passei uma mensagem para vocês que, de acordo com a recomendação do professor Clodoaldo, né, que é o coordenador da Arquitetura e Urbanismo, ele disse que, por enquanto, para essa semana, tá, você não precisa entregar tarefa. Só que eu acredito que, como a minha tarefa era para hoje, provavelmente muitos de vocês já devem ter concluído e já devem ter entregado, tá? Depois eu vou dar uma olhada lá na caixa de mensagens. E aí, para quem já entregou, eu faço a correção e libero a nota para vocês como a nota P1, tá? Que é o é o que a gente havia combinado aí das duas tarefas, né? Mas, de uma forma geral, assim, eu gostei da atividade, porque muitos de vocês andam ligando para mim, pedir ajuda, informação, e na medida do possível eu fui ajudando vocês aí pelo WhatsApp. Teve algumas pessoas que eu até liguei pelo WhatsApp para falar pessoalmente, né? Porque mandar mensagem às vezes é difícil de entender, né? Mas, de certa forma, vocês todos estão de parabéns, tá? E, então, pensa que a P1, pelo menos comigo, para quem já entregou as tarefas aí, eu vou fazer a média e, se der tudo certo, eu passo para vocês ainda essa semana, tá? Muito bem. Então, eu gostaria que alguém mandasse alguma mensagem para mim aí, né? Sobre, sobre, sobre o vídeo, se vocês estão ouvindo bem a minha voz, estão vendo a imagem. E eu gostaria que tinha
tinha uma lousa aqui que nós vamos usar também. Eu gostaria que vocês, se a lousa está boa para vocês, vocês estão enxergando, tá? Então, maravilha. O que eu vou fazer hoje é dar continuidade no processo, então, do movimento uniforme, tá? Então, a gente tinha o movimento uniforme e a gente passou para o movimento uniformemente variável. O que isso significa, variável? Significa... antes de continuar, eu vou passar alguns slides aqui para vocês. Esse slide está lá no portal também, né? Eu acabei de colocar lá como sugestão aí de vocês. Eu havia até esquecido disso. Eu coloquei lá no portal para vocês. Quem quiser imprimir, quem quiser dar uma olhada depois, né? Fica à vontade lá, tá? Mas por hora, hoje, o slide que eu vou passar para vocês aqui é mais que suficiente, tá bom? Então, voltando, né? No movimento uniformemente variável, vocês se lembram que nós entramos no movimento interessante, né? Que é um movimento que ele depende exclusivamente do tempo. Então, como a gente usa o tempo como parte referencial do movimento, seja ele um movimento de posição, velocidade ou aceleração, automaticamente a gente acaba definindo as equações que definem a função horária. Olha que coisa legal, né? Então, eu tenho a função horária do espaço, a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. Mas o mais legal de tudo isso é que até esse momento a gente estava vendo o objeto, né, uma partícula, na horizontal. Hoje, nós vamos partir do pressuposto que esse objeto ele pode estar em queda livre de cima para baixo, sofrendo a ação da força da gravidade, ou a gente pode pegar um objeto e jogar ele de baixo para cima. Então, da mesma forma, a gravidade ela vai estar agindo nesses dois sentidos, tanto para cima ou tanto para baixo. Lembrando, né, que esse movimento de hoje ele será exclusivamente perpendicular ao plano. Numa outra oportunidade, numa próxima ocasião, a gente vai falar do lançamento oblíquo, que aí ele já começa a fazer movimentos não retos, né, nem perpendiculares, ele está fazendo movimentos circulares, tá? Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu tenho fé em vocês e espero que vocês tenham fé em mim também. Então, olha só, eu vou mudar a tela aqui, vou passar e vou apresentar o slide, né? E aí eu vou fazendo alguns comentários e depois a gente faz alguns exercícios em cima, tá? Então, como eu tenho que me acostumar com a ferramenta aqui, às vezes demora um pouco. Mas vai dar tudo certo, gente. Bom, eu vou ter que deixar... Eu espero que vocês estejam vendo a tela aí da apresentação. Eu vou ter que deixar assim, não vou poder abrir a tela toda, porque tem uma caixinha aqui na frente, né, que é o monitoramento, né, de quem está conectado, o nome de vocês. E, então, se eu abrir a tela toda aqui da apresentação, essa caixinha vai ficar na frente. Eu não aprendi como que eu tiro isso daqui. Mas, aos poucos, eu vou dando um jeito. Porque, na verdade, eu estou mais acostumado a usar um outro tipo de aplicativo aí para a gente fazer essas aulas remotas, que é o aplicativo Zoom. Caso a instituição não consiga para nós uma licença, aí na próxima semana eu passo esse aplicativo Zoom para vocês, que eu já tenho aqui arquivado. E o único problema dele é que o período máximo que a gente pode ficar conectado, que ele salva, né? Ou cria um vídeo a respeito disso, é de 40 minutos. Já fiz um teste que ele ficou até mais de 1 hora. Entretanto, para ele ficar mais de 1 hora, é como se eu fosse criar uma nova caixa, né? Ou seja, acessar ele pela primeira vez. Então, ele deixa a gente usar 1 ou 2 vezes aí por mais de 1 hora, depois ele reduz para 40 minutos. Mas o bacana dele é que pode conectar aí, sei lá, 100, 200, 300 pessoas. E o Google Meet, tá? Eu comecei com 12. Oi? Alguém está falando aí.
Bom, gente, então olha só. Vamos lá. Então, só relembrando, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Eu tenho que me acostumar com essa ferramenta e às vezes eu não sei onde que está o usar aqui, ferramenta de desenho. Vamos lá, caneta. Destaque, vamos por destaque. Então, olha só. Então, a gente estava vendo aí nas aulas anteriores, e vocês fizeram até exercícios a respeito disso, o movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não tem variação. É constante, é constante. Uma coisa interessante que a gente precisava dar continuidade para vocês aplicarem, talvez aí no futuro, né? É que, por exemplo, quando eu tenho uma velocidade maior que zero, ou seja, se a minha velocidade é maior que zero, o meu crescimento da reta, né, em função da posição, notem que é tempo e posição, ele é crescente, tá? Porque a velocidade ela está aumentando ao longo do tempo. Se essa velocidade ela aumenta ao longo do tempo, a posição também vai distanciando a cada vez mais, vai ficando cada vez mais longe de zero, né? Então, por exemplo, se eu estou a 100 km por hora e eu parto de zero, então, uma hora eu estou a 10 km, depois a 20, a 30, a 40, então notem que isso vai crescendo, tá? Se é crescente, para uma velocidade positiva, maior que zero, é chamado de progressivo, movimento progressivo. Se ele é progressivo crescente, então quer dizer que se eu estiver numa posição de 100 km, ou seja, eu venho de 100 e caio para 50, 40, 30, então eu venho gradativamente, eu estou reduzindo a minha posição próximo de zero, tá? Ou seja, aqui é máximo, então eu venho caindo para zero. Da mesma forma, se esse movimento aqui ele é decrescente, ou seja, está caindo ou reduzindo, significa que ele é chamado de movimento retrógrado, tá? Porque a velocidade ela é menor que zero, tá bom? Muito bem. Então, se de repente vocês encontrarem uma situação, no exercício, no exemplo, ou num outro lugar que vocês tenham fazendo algum exercício, né, para melhorar aí os conhecimentos de vocês, vocês encontrarem velocidade maior que zero e a distância aumenta, é progressivo. Velocidade menor que zero e a distância diminui, ele é retrógrado, tá? Então, só para lembrar vocês aí. Muito bem. E travou o negócio aqui, não quer mudar. Às vezes acontece, aí tecnologia é terrível, gente. Ei, meu Deus do céu, travou o negócio aqui. E agora, hein? Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu dar um ESC aqui. Opa, agora sim. Vamos lá. Então tem que dar um ESC, mudar de tela. Ai, que coisa legal, hein? Então, não vou pegar a canetinha lá porque travou a minha tela aqui. Então, olha só, pensando agora no movimento uniformemente retilíneo e variado, ou seja, eu tenho o quê? A minha velocidade, que ela é em função do tempo, e tem a minha aceleração e a posição em função do tempo também. Então, olha só, vamos supor que a minha velocidade ela é menor que zero, tá? E esse meu tempo, ele vai passando e a minha velocidade, ela sai abaixo de zero, que é essa linha aqui, e na medida que o tempo vai passando, ele vai atingir uma velocidade igual a zero, tá? E depois ele vai dar um ritmo contínuo para positivo. Ou seja, tudo aqui é positivo, né? Só que, na verdade, ele está em menos 30, menos 10, menos 20, menos 0. Depois mais 10, mais 30, mais 20 em movimento acelerado. Enquanto ele é menor que zero, notem que esse triângulo aqui representa uma velocidade menor que zero, separado por essa linha, ele é um movimento chamado de movimento retardado. Tá? A partir do momento que ele cruza a linha de zero em relação à velocidade, ele passa a ser um movimento acelerado. Tá? Da mesma forma, pensem na seguinte situação. Se eu tenho uma velocidade positiva, né? Vamos supor, 50 metros por minuto, por segundo, desculpa.
E essa velocidade, ela vem reduzindo ao longo do tempo. Ah, só para vocês saberem, né? O que acontece para que eu tenha uma velocidade negativa ou positiva são os sinais da equação, tá? Depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver isso daí melhor. Então, voltando, se eu tenho uma velocidade que ela está numa função positiva e ela começa a cair ao longo do tempo, notem que ela atinge o zero, ela vem, por exemplo, de 50 até zero, e depois ela passa a ser a negativa. Por que ela passa a ser negativa? Na verdade, na prática, isso é simples, gente. Vamos supor que eu estou indo numa direção, de repente eu inverto o sentido, né? Vamos supor que eu estou indo daqui para São Paulo. Aí chega lá em Campinas, eu acabo esquecendo a minha carteira de motorista em casa. Então, se eu usei o ponto referencial como a minha saída daqui até São Paulo, então o meu objetivo era chegar em São Paulo. Quando chegou em Campinas, eu notei que a minha carteira tinha ficado em casa. Então, eu tive que voltar. Então, o movimento foi oposto ao positivo que eu estava adotando, tá? Então, essa é a proposta aí do movimento retardado, reduzindo, e depois ele acelera novamente. Então, na verdade, isso daí é uma inversão de sentido de movimento, tá? Essa equação aqui, na verdade, é um gráfico, não é uma equação ainda. Muitos de vocês perguntaram para mim assim, professor, mas se o t elevado a 1 é uma reta, o t elevado a 2 é uma curva, aí muitos de vocês perguntaram para mim assim, professor, mas a minha base elevada ao quadrado, ela está dando uma reta na hora que eu monto o gráfico. Isso, gente, vocês podem ficar tranquilos, porque na verdade o que acontece? Nós usamos o tempo lá de -2, -1, 0, 1, 1 e 2, né? Então, o tempo aqui embaixo é muito pequenininho. E as posições e a velocidade, os números eram muito grandes. Então, teoricamente, não parecia uma curva, porque era desproporcional, né? Então, para que seja uma curva perfeita, eu teria que ter a mesma relação de altura, ou seja, a graduação. Se aqui é 1 segundo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, você vai abrindo o gráfico. Então, o que acontece? Aí, na hora que a gente coloca os valores, né, para a gente ter os parâmetros referenciais, a gente acaba vendo que é realmente uma curva, tá? Então, não se preocupe com isso, não, que eu andei olhando vários exercícios de vocês e vocês também andaram fazendo algumas perguntas para mim, na medida do possível eu estava respondendo, e eu acabei avisando vocês que realmente dava a impressão de que era uma reta, mas na verdade não era uma reta por conta aí da desproporcionalidade do gráfico, tá? Bom, esse daqui então. Esse daqui é uma função exponencial, ou seja, é uma função que, na verdade, é apresentada por um tempo elevado ao quadrado, que é exatamente aquelas funções que vocês tinham dúvidas, tá? Então, olhando nesse lado do gráfico aqui, eu tenho a posição e o meu tempo. Então, essa função aqui pode ser descrita por aquela equação de S é igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, na verdade, cria uma curva aqui, tá? Porque se for uma aceleração ou velocidade em que o tempo ele não é ao quadrado, ou seja, o expoente dele é igual a 1, então simplesmente cria uma reta. Então, pode ser aquela V é igual a V0 mais a T, tá? Muito bem, voltando nessa. Então, note o seguinte, aqui em cima, eu tenho a aceleração. Para uma aceleração maior, significa que o valor é positivo, ou seja, o Azinho lá é um valor de mais que ele carrega, tá? Então, olhando nesse gráfico do meu ponto máximo, se a velocidade for menor que zero, na medida que o tempo vai passando, a minha velocidade ela vem diminuindo, a posição vem mudando para um máximo de zero, ou seja, aqui não é zero, né? Está um pouquinho para cima, em relação ao gráfico da posição. Mas a velocidade, ela veio a zero. Aí, o que acontece? Esse decrescimento da curva, ele é chamado de retardado. Para uma aceleração
maior que zero. Quando a velocidade ela atinge o máximo dela em zero, o que acontece? Notem que o movimento ele muda de sentido. Ele estava caindo, de repente ele começou a subir. Tá? Então, aqui é o ponto zero da minha velocidade, e na medida que o tempo foi passando, usando a mesma equação, ele foi aumentando gradativamente, ou mudando de posição para positivo. Tá? Então, para esse lado aqui, onde ele cai, ele é retardado, e para onde ele acelera, ele é acelerado. Tá? E lembrando, né? A aceleração. E se eu tiver uma aceleração menor que zero? Vamos supor, menos 1, menos 2, menos 3 para a aceleração. Lembrando que essa aceleração, né, gente? Na verdade, é essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Né? Só para vocês lembrarem, essa ou essa. Ou essa daqui também, tá? Então, para uma aceleração menor que zero, para um valor menor que zero, menos 1, menos 0,5, menos 10, menos 30, eu parto da posição menor para o meu objeto, para uma velocidade maior que zero, aceleração menor que zero. Então, o que acontece? O meu objeto está vindo até uma velocidade na onde que ela será nula. Lembra que vocês procuraram lá qual era o tempo em que o movimento ele inverte o sentido, né? Aí vocês aplicaram aquelas equações de Bhaskara, onde vocês encontraram um valor negativo e um valor positivo. Então, o que interessa para nós é um valor positivo para a gente ver o comportamento da curva ao longo do tempo. Então, se eu tenho a curva e ela está negativa em relação à posição e subindo para a positiva, então ele é um movimento retardado desde que a velocidade seja maior que zero e a aceleração menor que zero. A partir do momento que a velocidade ela é igual a zero, notem que há uma inversão de posição. Então, aqui pode ser, por exemplo, uma posição máxima. E aí ele começa a decrescer novamente. Só que o que acontece? A minha velocidade aqui é igual a zero. Essa velocidade aqui ela é menor que zero, mas a minha aceleração também é menor que zero. Então, notem que velocidade e aceleração no mesmo sentido, né? Ele passa a ser um movimento acelerado. Tá? Como que isso funciona na prática? É a aceleração, ela aumenta ao longo do tempo. Tá? Então, só lembrando de algumas fórmulas que nós vimos até agora. Por que eu trouxe essas fórmulas para vocês? Essa daqui nós já apresentamos ela, né? A gente já viu. Porém, é uma lembrança. Então, olha só. Nós começamos lá pegando a posição dividido pelo tempo. Aí a gente achava a velocidade. Se eu pegasse a posição e dividido pelo tempo, na verdade aqui, gente, é um ds/dt. Está faltando o d aqui, tá? Que o ds/dt, na verdade, é a velocidade. Eu pego a velocidade, divido por tempo, acho a aceleração. Tá? Essa equação está errada. E eu poderia usar essa equação aqui, que é uma equação de uma reta tangente, né? Porque esse daqui, o expoente é igual a 1, para mim achar a posição. E poderia achar também a velocidade por uma equação da reta, que é o expoente igual a 1. O que mudou para nós é que essa função horária aqui, ela passou a ter um expoente igual a 2. Ou seja, não é um movimento uniforme mais, ele passou a ser variado. Ou seja, o movimento ele vai lá no máximo, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce. Esse movimento aqui é uma reta só. Pode subir ou pode descer. E essa equação aqui, ela define as posições e a aceleração que eu posso encontrar no meu sistema. Tá? Em módulo, né? Muito bem. Então, olha só. Isso daqui são as equações que nós aprendemos até agora. O que nós vamos ver hoje, a partir de hoje, é o seguinte. Eu tenho movimento na horizontal, que é dado por essa equação aqui, tá vendo? Então, eu tenho a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial, o tempo, a aceleração, o tempo ao quadrado dividido por 2. Como agora nós vamos tratar de lançamento vertical, vertical, gente, significa que ele está na perpendicular à origem, tá? Um ângulo de 90 graus. Porque se não for um ângulo de 90 graus, aí se transforma num vetor. Então, não é o momento da gente ver isso ainda.
Por enquanto, a gente tem que pensar que o objeto ele é sempre perpendicular ao movimento. Então, olha só. Essa equação, a única coisa que vai mudar dessa equação que fica na horizontal, será o G. Ou seja, aqui eu tenho a aceleração na horizontal. Aqui eu tenho a aceleração na vertical. Quem é a minha aceleração na vertical? É a própria gravidade. Tá? Então, olha só. Para não confundir as equações, normalmente a literatura ela apresenta o H por representar a altura, né? Então, por exemplo, H de altura e S de posição. Ou, em alguns casos, eles usam o Y, né? O Y como taxa diferencial de altura, porque, na verdade, vem do gráfico, tá? Então, ou é H, ou é S, ou é Y, para representar a altura para nós. Então, toda vez que a gente bater o olho nisso, e a gente vê que a gente tem um referencial de G como gravidade, esse movimento não é na horizontal, ele passa a ser na vertical, tá? Lembrando que ele é sempre perpendicular. Ó, por exemplo, essa linha aqui, ó, para quem não se lembra, né, de trigonometria, essa linha ela é perpendicular a essa, porque aqui no meio tem um ângulo de 90, tá? Só para lembrar isso daí para vocês. Então, essa daqui passou a ser a nossa equação horária do espaço para queda livre, que entrou a gravidade no lugar da aceleração da horizontal. Ainda usando as equações, né, horária, eu tenho a equação horária da velocidade. O que significa isso? Que o meu objeto ele tem velocidade na horizontal aplicando a aceleração. Agora, em queda livre, qual é a aceleração que vai forçar o meu objeto a cair? É a gravidade, tá? Muito bem, notem que aqui tem um sinalzinho de mais, então lembre-se disso que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse sinal aqui. A equação de Torricelli vai mudar também. Na verdade, isso daqui é na horizontal e aqui é na vertical. Notem que mudou, gente, só o G da gravidade, tá? E o S passou a ser um ΔH, ou seja, taxa diferencial de altura. Então, eu tenho H inicial e H final, tá? Muito bem, então esse conjunto de equações aqui, que define o lançamento vertical, ele vai ser representado aqui por umas figuras, né, que fazem essa ilustração. Então, olha só. Se eu tenho um objeto que ele está na posição inicial, se ele está na posição inicial como sendo aqui em cima, quer dizer que ele está parado, tá? A partir do momento que eu solto ele, o que acontece? Esse objeto ele começa a cair. Então, aqui em cima, a posição e a velocidade será igual a zero. Por quê? Porque ele está parado, quando eu solto, ele começa a cair. Aí sim ele começa a ganhar velocidade e começa a quê? A ter posição, né, ou distância, a partir do ponto referencial aqui, que era o meu zero. Então, se aqui a minha posição é zero, então ele tem essa trajetória, e quando ele atingir um objeto ou o próprio solo, então, na verdade, aqui embaixo, eu vou ter a minha velocidade final e vou ter também a minha posição final, tá? A minha aceleração vai ser constante durante toda essa trajetória aqui, tá bom? Então, olha só lendo o enunciado aqui. Então, a posição inicial é zero, é a origem aonde o ponto parte, né? O objeto ele será solto. Notem que o objeto, ouçam as minhas palavras, o objeto ele está parado no ar, eu tiro a mão dele e ele começa a cair, tá? Então, eu não tenho. A posição minha é zero e a velocidade minha nesse lugar também é zero. Muito bem. Aí, o que acontece? Nesse slide anterior, então, o objeto está parado e começou a cair. Aqui, não. Aqui, simplesmente eu joguei ele lá de cima. Então, ele não foi abandonado, né, de um ponto de partida igual a zero. Ou seja, ele já começou a partir a sua velocidade diferente de zero. Espero que vocês tenham entendido, tá?
Então, o anterior é igual a zero porque ele está parado. O próximo é diferente de zero porque ele foi lançado. A única coisa que se mantém igual a zero é a posição. Porque a posição nada mais é do que um ponto referencial. Tá? Só isso. Então, notem que a posição inicial ela é igual a zero porque é algum lugar que eu comecei a marcar a minha distância. Então, vamos supor que eu tenho um objeto lá em cima. Né? Um objeto em cima do prédio. Eu estou segurando ele do lado de fora do prédio. Solto, então lá em cima ele era zero. Aí eu vou até lá embaixo, pego uma trena e meço toda essa altura. Tá? E a minha velocidade também era zero lá. A partir do momento que eu coloco a mão para fora do prédio, mas eu balanço a mão para que esse objeto ele ganhe velocidade, então se eu começar a medir a partir do momento que ele sai da minha mão, quer dizer, a minha mão será o ponto referencial, mas a velocidade não será zero, porque tem o movimento da minha mão, tá? Espero que vocês tenham entendido isso, né? Qualquer coisa me chama aí, chama pede socorro que eu falo, tá? Então, olha só, notem que a equação é a mesma, não muda, tá? Só que a diferença dessa equação e da anterior, notem que esse V0 aqui, ele existe, porque ele é diferente de zero, ó, tá? Já nessa equação aqui, o V0 é zero, porque ele partiu do zero. Esse V0 é zero na saída, partindo do zero, então, evidentemente que nessa equação ele é zero também. Já nessa próxima equação, esse V0 não é zero, porque, lembrando, ele foi lançado através da trajetória da minha mão, tá? E aí, então essa daqui é a mesma equação da anterior, a única coisa que muda é a posição inicial da velocidade, aonde aqui essa velocidade ela não é igual a zero, porque ele já está em movimento. Então, essa função também, a velocidade inicial, não é igual a zero, porque o objeto também está em movimento. E na equação de Torricelli, a velocidade inicial também não é zero, porque o objeto está em movimento. Olhem para essas informações aqui, eu vou mudar a tela. Ó. V0 ao quadrado, diferente de zero. V0, diferente de zero. V0, diferente de zero. Voltando, aqui, o meu V0 de Torricelli é zero, o meu V0 inicial é zero, e o meu V0 é zero para essa condição aqui, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Alguns gráficos que representam, então, o nosso lançamento vertical, tá? Olha só. O corpo abandonado, né? Ele é abandonado, lembrando, né, gente? Eu estou segurando o objeto fora do apartamento, mas o meu objeto está parado. A partir do momento que eu solto ele da minha mão, aí a velocidade começa a aumentar. Se eu analisar posição por tempo, de cima para baixo, significa que lá em cima a posição é zero para mim. Se a posição é zero e ele está caindo, ele vai caindo, caindo até atingir a sua distância máxima, que pode ser 100 metros, por exemplo. Então, o que acontece? A única coisa que muda aqui é que a velocidade nesse ponto aqui é zero, a distância ela começa na posição zero e vai aumentando na medida que o objeto vai caindo. Então, essa equação aqui descreve esse comportamento de um corpo ou de um objeto abandonado com a velocidade inicial igual a zero. Tá? Olhando o gráfico de baixo, né? Se a minha velocidade inicial é zero, então o que acontece? O objeto está seguro na minha mão, está preso na minha mão, e a partir do momento que eu solto, ele começa a ganhar velocidade. Na medida que ele vai ganhando velocidade, eu escrevo essa equação dessa forma. A velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Aqui no meio, né, gente? Eu tenho esse V0 aqui. Só que nesse caso em particular, o meu V0 é zero. Então, essa equação aqui, o zero quase não aparece na minha equação. E a aceleração ela é constante ao longo do tempo. A aceleração não muda. A força gravitacional que age sobre a gente é uma força gravitacional constante. Lembra que eu falei para vocês que a aceleração ela é constante ao longo do tempo? Então, é isso aqui, ó, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o comportamento desse objeto aqui, que ele está parado na posição zero, que é essa daqui, na velocidade zero, que é essa daqui, mas a aceleração ela é constante. Olhando esse outro gráfico,
notem que a minha velocidade ela é diferente de zero. Só que a posição ela continua sendo zero, que é a origem da trajetória. Então, esse gráfico aqui ele é parecido com esse. A minha trajetória, né, a função aí que define para a minha posição, ele começa em zero e vai aumentando a distância do ponto referencial, que era o meu zero. Então, por exemplo, eu estou a 100 metros de distância. Então, aqui é zero, aqui é 100 metros, em função do tempo, tá? Muito bem. Olhando a velocidade, eu falei para vocês que, nesse caso aqui, para velocidade diferente de zero, significa que a minha velocidade ela não parte do zero. Porque se ela partir do zero, essa linha azul ela estaria aqui embaixo, igual a essa. Então, ela parte de qualquer valor diferente de zero. Então, está escrito aqui, ó. Qualquer valor diferente de zero. Professor, de repente vocês podem perguntar para mim assim, pode ser uma velocidade negativa, abaixo de zero? Pode. De repente está aqui embaixo, menor que zero, e ela começa a aumentar ou diminuir, tanto faz, né? Então, para esse gráfico aqui, a nossa velocidade é diferente de zero. Para vocês poderem entender, é aquele lance lá. Eu tô com a mão fora do apartamento e jogo o objeto. Quando eu jogo o objeto, eu solto da minha mão. Quando eu solto da minha mão, é o momento que eu vou começar a marcar a posição e a velocidade. Tá? Então, seria a ideia desse gráfico aqui. E, mais uma vez, a força da gravitacional ela é constante ao longo do tempo, tá? Ela não muda. Então, esse daqui é a figurinha aí que apresenta toda a performance desse movimento, né? Com velocidade diferente de zero e posição igual a zero. Gravidade constante e a posição final. Se a posição inicial é diferente de zero, vocês podem perguntar, mas eu tenho velocidade final? Tem sim, tá? Eu tenho velocidade inicial e velocidade final. Não muda nada na nossa equação, tá bom? Muito bem. Então, notem que até esse momento aqui, tudo para nós é positivo. Só que o que é positivo? Positivo é quando o objeto ele vem de cima para baixo. Tá? Por que é positivo quando ele vem de cima para baixo? Porque eu estou na mesma orientação da força gravitacional. Então, a força gravitacional ela puxa para o centro ou para baixo. Se a velocidade está na direção da força gravitacional, evidentemente que ela será positiva, a força gravitacional, tá? E aí, então, aqui eu tenho a minha velocidade inicial, se o corpo estiver parado, ou velocidade inicial, se o corpo já estiver em movimento. E a minha velocidade final e o tempo que é utilizado para esse percurso. E a altura total, tá? Muito bem, então esse gráfico aqui, ou essa legenda, ela expressa para a gente uma aceleração positiva, por conta da gravitacional que está puxando para baixo e a velocidade está no mesmo sentido. Olhando o próximo gráfico aqui, a próxima legenda, notem o seguinte. O objeto ele está aqui embaixo, então esse é o meu ponto referencial. Aqui é zero, velocidade zero, posição zero, tudo aqui embaixo. Quando eu pego esse objeto e jogo ele para cima, ele vai contra a força gravitacional. Então, de baixo para cima, a força gravitacional é negativa. Ou seja, ela puxa o objeto para baixo, tá? Então, o que acontece? Se eu jogo esse objeto para cima numa velocidade igual a 10, vamos pensar comigo. Se eu jogo esse objeto para cima numa velocidade igual a 10, esse objeto ele vai subir, 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 subir. Na prática, eu acho que vocês já devem ter percebido alguma vez aí na vida de vocês, quando a gente joga um objeto para cima, ele vai, para e volta, tá? Então, olha só. Quando ele está subindo, a força gravitacional vai tirando a energia dele. E essa energia, de que forma que ela é extraída do movimento? Através da energia cinética, que é a massa vezes a gravidade, é a massa vezes a velocidade dividido por 2, é o quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética vai se perdendo ao longo do tempo em função do quê? Da força gravitacional que está no sentido oposto. Então, lembrando, sentido oposto da gravidade, sinal negativo, tá? Sentido oposto da gravidade, sinal negativo. Então, lembrando desse desenho aqui, vamos ver como é que vai ficar as nossas equações agora. As equações não mudam, tá? Então, olha só que legal.
Função horária da velocidade. Essa daqui é na horizontal, eu uso o azinho minúsculo para dizer que aqui tem uma aceleração. Esse movimento aqui está na vertical, então eu troco a aceleração, que é o meu A, e coloco um G de gravidade, né, G minúsculo, para dizer que isso daqui está associado com o movimento vertical e depende da força gravitacional. Notem que aqui eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos. Quando é que eu uso mais na minha equação? Quando o meu objeto ele vem de cima para baixo. Quando que eu uso um sinal de menos na minha equação? Quando o objeto vai de baixo para cima, tá? Aí vocês podem estar perguntando assim, mas o objeto ele pode subir e descer? Sim, pode subir e descer. Quando ele está subindo, ele carrega um sinal negativo. Quando ele vai lá no máximo dele, ele zera e começa a descer de novo. Então, aí ele ganha um sinal positivo, tá? Muito bem. Então, essa é a equação da função horária da velocidade. Horizontal, vertical. A de baixo. Essa é a função horária da posição. Essa função horária da posição que nós estamos vendo aqui, ela depende exclusivamente do tempo, essa também, né? Porque são função horária. E notem que aqui eu tenho A, que é o Azinho minúsculo, para definir para mim a aceleração. Entretanto, quando eu saio do movimento horizontal e entro no movimento vertical, o que acontece? O Azinho, que representa a aceleração, tem que dar lugar para o G, que é o G da gravidade, G gravitacional. Então, o que acontece? Notem que o movimento horizontal ele é sempre numa direção. Normalmente, a aceleração é positiva. Para a força gravitacional, se ele estiver subindo, sinal negativo. Se ele estiver descendo, ele é um sinal positivo. Então, por isso que a equação ela fica assim, ó, mais ou menos força gravitacional vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? E não é diferente da equação de Torricelli, que define para nós a velocidade, a aceleração e a posição. Essa equação de Torricelli que nós estamos vendo aqui, ela é a equação que define o movimento na horizontal, tá? E carrega a letrinha A pequenininha para representar a aceleração. A partir do momento que esse movimento ele deixa de ser exclusivamente horizontal e passa a ser um movimento vertical, ele ganha, o Azinho vai dar o lugar para a letra G de gravidade e a minha equação ela ganha um sinal de menos. Então, a minha equação, a função horária, ela será mais ou menos o valor dos elementos que compõem a minha equação. Quando que eu uso mais, quando que eu uso menos? Só para lembrar. Quando é para cima, todas as equações são negativas. Quando é para baixo, o movimento, todas as equações são positivas. A menos que ele coloque um valor negativo dentro do exercício, tá? Se não for assim, então a gente tem que levar em consideração a força gravitacional. Ok? Então, aqui é um resumão aí das equações de lançamentos verticais. Velocidade é igual à velocidade inicial. Essa velocidade inicial, se ela for igual a zero, quando está parado o objeto, é zero. Se for diferente de zero, ela tem valor. Mais ou menos a força gravitacional que multiplica pelo tempo. Então, é a função horária da velocidade. Essa equação de baixo, a do meio, esse H define a altura. Então, essa é a altura máxima ou altura final, se vocês preferirem assim. E essa é a altura inicial. Velocidade inicial, vezes o tempo, mais ou menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E essa equação de Torricelli, mesma coisa. Velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Esse exercício é para a gente começar a treinar um pouco. Antes disso, eu vou tentar, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo mudar. Eu vou ter que deixar esse exercício aqui, né?
Vocês querem copiar aí, gente? Ou vocês acham que depois vocês pegam lá no portal? O que vocês acham? O que vocês preferem fazer? Alguém pode falar aí para mim? Pega lá para ganhar tempo na aula. Tá bom. Muito bem. Então, olha só. Eu vou resolver aqui na lousa para vocês. Mas antes disso, eu vou extrair alguns dados importantes aí que tem nesse enunciado, tá? Então, olha só. Vamos ler junto. Um objeto ele foi abandonado de uma altura de 45 metros, acima do solo, no instante t igual a zero. Desprezando a resistência do ar, e a gente vai adotar a força gravitacional, ou G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então ele quer saber o instante, né, ou o tempo em que esse objeto atinge o solo. Então ele quer saber o tempo que ele atinge o solo. E ele quer saber a velocidade em que esse objeto chega lá no solo, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que montar um esqueminha aqui, tá? Então, olha só. Eu vou abrir essa tela e vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou anotar esses valores aí. Então, vamos lá. T igual a 0 segundos. A altura é igual a 45 metros. O que mais que ele deu de informação? A gravidade é igual a 10. Muito bem. Então, vamos lá, né, gente? Vamos resolver esse pepino aí. Tá? Deixa eu mudar essa tela. Eu vou precisar mudar a câmera. Ok, vamos ver. Muito bem. Vocês conseguem ver a imagem bem aí ou não? Sim. Beleza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou fazer um desenho. Vou pegar a caneta aqui. Professor, tira o computador e põe só a sua câmera. Entendi. Tá. Para isso eu vou ter que desabilitar o compartilhamento, né? Eu acho que é isso. Eita. É só você selecionar em cima para mostrar quem está falando. Aí tem como diminuir a barra e aumentar a imagem da lousa. Tá, peraí. Então, quem tá falando? Mas tá meio confuso aqui também. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que deve ser isso. Não, não é. Epa. Jesus. Tá, ok. Não, posso descompartilhar também. Ué, gente, vocês estão ainda aí? Sim. Eu acho que deu um BOzinho aqui. Espera aí. Não sei o que aconteceu. Vamos que eu já resolvo aqui. Vamos lá. Sei não, hein? Essa é a primeira vez que aconteceu. Estão vendo a imagem aí. Pesquisa no Google. É a primeira vez que acontece isso, gente.
Gente, eu perdi a imagem aqui. Professor, pode deixar assim mesmo. Não, mas então, peraí. Né? Então, caramba. Aguenta a mão aí, gente. Olha, de qualquer forma, eu vou ter que aprender a mexer aqui, Ana. Vamos mudar de câmera. Vamos ver se muda alguma coisa. Muda só lá, eu acho. Não. Ah, tá. Peraí. É engraçado, aqui sumiu a... Gente, vai ter que ficar assim por enquanto, hein? Bom, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Vai estar aquela telinha pequenininha ou a tela grande? A tela grande com a lousa. Ah, então tá bom, então tá tranquilo. Ah, é isso que eu queria saber. Bom, então tá resolvido. É que eu tava preocupado aqui, porque eu não tô vendo a telona grande aqui. Tô vendo só a telinha. Desculpa aí, gente. Calma lá, deixa eu arrumar de novo. Esse aplicativo. Beleza. Então vocês estão vendo a tela grande com a lousa. Então, uma sugestão que eu faço é que a gente faça o desenho esquematizado antes da gente começar a montar. Então, olha só. Essas aqui são as informações do nosso exercício, do exercício 1. O tempo é igual a zero, a altura é 45 metros e a gravidade é igual a 10 metros por segundo. Então, a ideia é a gente sempre criar um desenho. Por que é importante o desenho? Para a gente poder entender o que está acontecendo dentro do nosso sistema. Então, olha só, essa é a minha bolinha, né? E essa bolinha, ela tem uma trajetória, tá? Uma pequena trajetória. Então, se ela está aqui em cima e ela foi abandonada, que é isso que ele falou, né? A pedra é abandonada, o objeto é abandonado. Se ele é abandonado, quer dizer que aqui, ó, vai ser onde ele vai tocar o solo, por exemplo. Né? Em cima do meu desenho, eu vou ter o quê? A força gravitacional, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, que mais informação ele passou para nós? Ele disse o seguinte, que o objeto ele é abandonado. Quer dizer o seguinte, olha, eu estou segurando o objeto. Então, pensa no apagador, na cadeira de elevador, né? O meu objeto está aqui em cima. Eu estou segurando o objeto. Lembra daquele desenho que eu mostrei para vocês lá? Se eu estou segurando o objeto, quer dizer que aqui em cima, a minha velocidade inicial é igual a zero. Certo? Porque eu estou segurando, ele está parado.
Então, se essa minha velocidade ela é igual a zero, a partir do momento que eu solto, eu vou ganhar a velocidade. Então, aqui é zero de velocidade. E qual é a altura do objeto? O objeto ele está numa altura de 45 metros. Tá? Então, isso é importante na hora que a gente for montar o enunciado. Faça um desenho e entenda o que está acontecendo. Então, aqui eu estou segurando. O objeto está parado. Se ele está parado, tudo aqui é zero. E aí eu solto. Então, eu solto, ele começa a cair. Então, se ele começa a cair e aqui a minha velocidade é zero, quando ele atingir o solo, eu vou ter quem? A velocidade final. Tá? Então, quem é essa velocidade final? Não sei. Depois a gente procura ela. Tá? Mas, nesse momento, ele quer saber o seguinte. O que ele pediu para nós? Ele quer... Deixa eu ver aqui. O instante em que a pedra atinge o solo. Então, olha só. As equações que nós conhecemos até agora é mais simples. Eu tenho a equação da velocidade, né? Eu tenho a equação da velocidade, que é essa equação aqui, ó. V é igual a V0 mais ou menos G de gravidade vezes o tempo. Então, notem, pessoal, que o tempo que ele vai demorar para atingir Então, ele quer o quê? O tempo. Quanto tempo ele vai demorar para atingir o solo? Se eu tivesse o valor da velocidade de saída, ou velocidade final, né, então eu conseguiria achar o tempo, porque a gravidade é constante. Como eu não tenho, né, esse termo, não tenho velocidade final, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir para outra equação. Qual é a outra equação que nós conhecemos? Nós conhecemos a Torricelli e conhecemos a posição. Então, a posição para a altura será H0 mais V0T mais ou menos a força gravitacional que multiplica pelo tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá? Muito bem. Está vendo que aqui eu tenho o sinal de mais e o sinal de menos? Quando que nós vamos usar um e outro? Nesse caso, nós temos que usar o sinal positivo. Porque a força gravitacional puxa o conjunto para baixo. Tá vendo? E se ele puxa o conjunto para baixo, a velocidade vai junto, está no mesmo sentido. Então, a velocidade está para baixo e a força gravitacional para baixo. Se a força gravitacional, que é constante, sempre para baixo, a velocidade está para cima, então eu carrego o sinal negativo. Bom, agora, o que eu preciso ver? Eu preciso colocar na minha equação os dados que eu tenho. Por exemplo, bom, o que eu tenho de dados aqui? Eu tenho a altura, né, total. Quanto é a altura total? 45 metros. Isso é um dado que ele já me deu. A altura inicial. Se a altura total minha é 45 metros, independente se ele começa zero em cima ou zero embaixo, eu tenho que entender que a altura final é 45. Então, a inicial será zero. Então, essa daqui será zero. Se essa daqui será zero, então entra na minha equação 0 metro de altura. Mas, aí que vem outro detalhe importante. Se a minha velocidade inicial é zero, porque o objeto está parado, então a minha velocidade inicial também será zero. Então, aqui vai a zero. Muito bem. Então, aqui eu tenho 0 de altura inicial, 0 de velocidade inicial, e como aqui nós já definimos que o objeto está caindo, se ele está caindo, significa que será um positivo. Aí eu tenho a força gravitacional, vou apagar que esse não ficou legal, né? Vou ter que dar uma melhorada aqui para baixo. É que, na verdade, eu quero economizar a lousa, gente, mas aí o que acontece? Às vezes, eu fico sobrepondo os números aí, é horrível. Então, olha só. H0 mais 0 mais, porque está descendo, já está caindo. Força gravitacional foi dado para nós que é 10. Então, 10. O tempo.
não foi dado, que é o que ele quer saber, ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui, cortando com isso, vai dar 5. Então, como é que... Opa, aqui é o meu H45, eu apaguei, esqueci de colocar de volta. Então, o que vai sobrar para nós aqui? Vai sobrar 10 dividido por 2, 5. Então, como é que eu vou escrever isso novamente? 45 é igual. Esse zero vai desaparecer. Aqui vai sobrar 5, que multiplica t quadrado. E o tzinho está sozinho aqui. Então, eu tenho que isolar ele. Como que eu faço? Isso aqui está multiplicando, e vai ficar dividindo. Então, vai ficar o 45, ele passou a ser o numerador e o 5 passou a ser o denominador. Tá? E esse quadrado aqui, eu tenho que tirar ele do expoente. Lembrando, né? Qualquer número ao quadrado, para mim, ele é uma igualdade no outro lado da função, como se fosse uma raiz de 1. Então, esse número aqui ao quadrado será raiz quadrada de 1. Então, eu vou pegar e jogar ele para cá. Então, vai sobrar só o t. Tá? Muito bem. Então, vou fazer direto agora essa divisão. 45 por 5, 9. Raiz de 9, 3. Então, o tempo total aqui, ó, é igual a 3 segundos. Tá? Então, o objeto ele está a 45 metros de altura, parte de uma velocidade igual a zero e começa a cair. A força gravitacional age sobre ele de forma que ele consegue atingir o solo em apenas 3 segundos, a 45 metros de altura. Tá? Então, essa era a primeira pergunta que ele queria saber? Né? Ele queria saber o tempo. Então, tá aí, o tempo para ele atingir o solo é 3 segundos. Então, o nosso tempo aqui, o tempo inicial é 0 e o tempo total é 3 segundos. Tá? Então, essa é a primeira pergunta, ou a resposta A que ele queria. Aí ele perguntou mais alguma coisa. O objeto está lá em cima. Ele começa a cair, de repente ele atinge o solo. 1/milionésimo de segundo antes dele atingir o solo, ele ainda tinha velocidade. Certo? Então, ele não quer saber a velocidade final depois que ele atingiu o solo. Depois que atingiu o solo, não interessa mais, porque ele já passou. Ele quer saber a velocidade final no instante em que ele atinge o solo. Ou seja, qual era a velocidade dele naquele momento. Tanto é, gente, olha que coisa interessante. Como que a gente descobre que uma pessoa estava em alta velocidade numa rodovia? É simples. Quando a gente bate o carro, a gente dá o impacto no carro, a velocidade, ela trava, né? Ou seja, o ponteiro, ele trava justo em cima da velocidade instantânea. Ou seja, se ele tivesse a 150 km por hora, o que acontece? O cara bateu o carro. Quando ele bate o carro, automaticamente essa velocidade será gravada no seu velocímetro, tá? De 150 km por hora. Então, por isso que os peritos conseguem descobrir qual era a velocidade do motorista naquele momento, porque a velocidade ela é gravada. Tá? Então, olha só, gente. Eu posso apagar aqui ou não? Vocês estão copiando aí? O que vocês estão fazendo? Por mim, pode apagar. Não vou apagar. Então, nós descobrimos que a partícula demorou para atingir o solo. Tá? 3 segundos. Tem mais alguma pergunta que ele fez para nós, né? Ele quer saber, então, qual é a velocidade, certo? A velocidade quando ele toca o solo. Muito bem, isso é fácil. A equação que a gente conhece qual que é? É a velocidade final, mais ou menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Tá? Então, eu tenho
Eu tenho o tempo, né? Tenho a aceleração da gravidade, então eu consigo definir qual é a velocidade. Então, olha só que interessante. Então, eu pego a minha velocidade final, pode pôr um F aqui embaixo, se vocês quiserem. Essa velocidade inicial é a velocidade inicial aqui do meu objeto, porque eu estava segurando, depois soltei. Então, isso daqui vai a zero, né? Só lembrando, tá? Então, aqui é zero, porque é a velocidade inicial. Como o objeto ele está caindo, ele carrega o sinal positivo, a gravidade é a mesma, 10, né? E o tempo agora é o tempo que nós encontramos, o tempo total, 3 segundos, vezes 3. Então, a velocidade, quando ele toca o solo, é de 30 metros por segundo, tá? Então, não é a velocidade depois que tocou o solo, é a velocidade instantaneamente no momento que toca o solo. Ou seja, se eu tivesse um velocímetro rodando, exatamente na hora que eu tocasse o solo, ele ia gravar lá no seu dispositivo 30 km por hora, para esse caso em particular, tá? A hora que vocês terminarem de copiar, me fala que eu vou passar para o próximo, tá bom? O próximo é mais interessante, hein, gente? Eu tô mandando print na sala lá. Desculpa, não entendi. Eu tô mandando print lá na turma nossa lá. Ah, legal. Ué, só você que está assistindo? Não, é para agilizar. Tem bastante gente conectada aí. Acho que tá todo mundo aí, né? É que a câmera tá travando um pouco, professora. Aí ela mandando print da tela dela fica mais fácil para ler. Ah, tá jóia. Maravilha. Tá todo mundo aqui hoje, hein? A Ana Laura Lanza tá aí? Eu tava falando até agora aí. Ah, tá. É que eu não conheço as vozes ainda. Ô, Ana, você tem parente que morava lá para São João da Glória ou não? Indo para mim. Tem. Ah, a minha avó era a Ema Lanza. Quem? Ema Lanza. Eu acho que deve ser parente meio longe de mim. Ah, o marido dela era o Sebastião Lanza. Ah, só se o pai conhecer, eu não conheço, não. Viu? Lanza é família rica, a Ferra era família pobre. Lanza é a família do pai. Bom, pode apagar lá, gente? Pode. Vamos lá. Bom, então agora vamos para o segundo exemplo aí, né? O segundo exercício. Deixa eu abrir a tela aqui de novo. Ah, vocês não vê, né? Deixa eu... O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Tem que clicar no negocinho aqui. Muito bem. Compartilhar. Só por Deus. Eita, nós, hein? Sumiu o negócio aqui. Tá aqui. Parece umas coisas novas aqui toda hora. Estou acostumado ainda. Bom, vamos lá. Então, olha só. O exemplo 2, tá? O exemplo 2, gente, é uma partícula que ela foi lançada verticalmente, de baixo para cima. Então, olha que interessante. Essa partícula, ela saiu de baixo do solo e foi jogada para cima. E quando ela parte do solo, normalmente, não tem como você partir uma partícula, sair com uma partícula do solo, caso ela não seja imprimida nela uma determinada potência, uma determinada força. Ela não, por si só, ela não consegue sair, né? Ela precisa de uma força externa, aí, de um elemento natural para conseguir imprimir velocidade nela.
Então, ela sai com uma velocidade de 60 metros por segundo. Se a gente desprezar a resistência do ar, notem que toda vez eu falo, né, para desprezar a resistência do ar. Sabe por que nós temos que desprezar? Porque, na verdade, o que acontece? A resistência do ar, ela cria o que nós chamamos dentro da termodinâmica, na física, de um fator de atrito. Esse fator de atrito ele está em todo lugar no universo. Ou seja, por exemplo, por que a gente não escorrega? Porque tem um fator de atrito abaixo da sola do nosso pé que não deixa escorregar. A partir do momento que você reduz esse fator de atrito, você acaba escorregando. Então, por exemplo, um fator de atrito extremamente baixo, gelo. Se você pisa no gelo, você escorrega, né? Se você pisa no óleo, você escorrega. Então, o fator de atrito é baixo. O ar também tem o fator de atrito dele, porque as moléculas elas ficam se chocando com o objeto e vai tirando a energia cinética do objeto, né? Como eu falei para vocês. Então, por isso que eu falo para vocês que a gente despreza, nesse momento aqui, a resistência do ar, tá? E aí a gente adota, então, a gravidade como sendo 10 novamente, e em função do que ele deu para nós de informação aqui, ele quer que a gente apresenta a função horária do espaço. A função horária da velocidade, o tempo gasto para a partícula atingir o ponto mais alto da trajetória e a altura máxima atingida pela partícula. Opa, então esse exercício é bem interessante, né? Ele já começa a apresentar alguns pedidos a mais aí que vai interagindo cada vez mais com a gente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou voltar na tela, se eu conseguir, né, gente? Porque é só por Deus. Ah. Tentando ver um cantinho aqui, mas não tem jeito. Ah, tá. Toda hora, cada vez está num lugar esse negócio aqui. Só por Deus, né, hein? Ô, gente, o que vocês estão vendo aí? Eu não estou vendo nada aqui. A lousa branca. Ah, maravilha. Obrigado, viu? Por Ai, nada. caramba. Vou ter que fazer um curso desse aplicativo aqui, hein? Próximo, viu, gente? Se na próxima eles não conseguirem renovar para nós a licença, nós vamos usar o Zoom, tá? Aí eu passo o aplicativo para vocês. O Zoom também é legal. Vocês estão vendo essa tela aqui, né? Maravilha. É isso aí. Eu estou usando o pano porque a tinta seca, aí o planador não resolve muito, não. Tem que ser úmido o negócio aqui. Esse exercício é um pouquinho mais completo, né? Então, vamos lá. Esse é o 2. Esse é o 2. 2. Muito bem. Então, olha só. A primeira coisa que nós temos que fazer é juntar as informações que ele dá para a gente, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que ele deu de informação aqui. Ah, ele falou que tem uma velocidade, o objeto ele parte do solo, mas ele tem uma velocidade inicial igual a 60. Então, a nossa V é basta 30 metros por segundo. A gravidade, lembrando, né? Ela vale 10 metros por segundo ao quadrado e tem o sentido de orientação para baixo. Então, tudo que é para baixo com ela é positivo, para cima não. Tá? O que mais que ele deu de informação? Só, né? Pô, o cara tá de sacanagem, hein? Vamos lá, então. Vamos fazer esse trem aqui funcionar. Olha só. Lembrando, né, gente? A primeira coisa que nós temos que montar aqui é o desenho.
Vamos fazer o desenho para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, olha só. O objeto, ele está aqui, tá? Então, aqui, pelo que eu entendi lá, ele falou que sobe, né? Para cima. Então, esse objeto aqui, ó, ele está para cima, tá? Aí, esse objeto, o que ele vai fazer? Ele vai subir, 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 né? Ele vai subir, 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 até chegar a um determinado ponto, ou numa altura máxima, que ele não vai conseguir subir mais, porque a força gravitacional está puxando ele para baixo. Aí ele vai começar a cair novamente, mas não é esse o momento que a gente vê esse lado da história. Nós só queremos saber quanto que sobe. Então, quanto que ele sobe de altura aqui? É o nosso H. Ele falou, ele não deu H, né? O H nosso é duvidoso ainda, né? Vamos saber quanto que vai valer o H. O H só perdeu. Né? Então, ele quer saber, ele fez algumas perguntas para nós. Ele quer saber a função horária, o tempo, e ele quer saber a altura máxima. Então, nossa H aqui vai ser uma interrogação. Aqui embaixo, gente, como ele saiu de zero, só que o zero, nossa, ele já parte com velocidade. Então, a nossa velocidade de zero é igual a 60. Tá? Essa é o exemplo. A nossa velocidade final, não sei. O tempo daqui até lá em cima, o tempo, não sei também. Não sei. Tá? A única coisa que eu conheço, velocidade de saída e gravidade. Tá? Ah, mas aqui embaixo, eu tenho o meu H0. O meu H0, como ele sai aqui desse ponto, esse é o ponto referencial, aqui é o final, então aqui vai ser a nossa saída zero, ou 0 metro. Então, o que mais que tem? Só, né, gente? Então, velocidade, tempo, aceleração e posição. Acabou. Então, tem que fazer agora. Vamos tentar resolver esse triângulo de caroço aqui. Olha só, a primeira coisa que ele pediu para nós é a equação da posição. Então, o item A, né? Ele quer saber a função horária mesmo? Função horária. Deixa eu ver. Eu tenho que olhar aqui, porque eu não lembro tudo, né? Ele pediu a função horária. Okay. Então, ele quer a função horária da posição. Só que a posição nossa é a altura. Então, é o nosso H. Tá? Muito bem. Quem é a função horária do nosso H? O nosso H, ela é escrito assim, ó. H inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a força gravitacional vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, essa é a equação que a gente conhece. Muito bem. Então, o que ele quer saber? Ele quer que a gente monte a equação. A equação é essa. Mas, o que nós podemos fazer? Vamos ter que trocar os valores que a gente conhece. Então, por exemplo, a posição final será igual à posição inicial, que é 0, certo? Mais a velocidade inicial, que é 60. Então, vai ficar 60 vezes t. Como ele está subindo, gente, olha que coisa interessante. Está subindo. A gravidade está descendo. Opa! Se ele está subindo, sinalzinho negativo. Menos a força gravitacional. Vou apagar aqui por número já, né? Não faz sentido isso, né? Menos força gravitacional, que é 10, vezes o t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Tá? Então, vamos dar uma arrumada nessa equação aqui. Nós vamos escrever ela assim, ó. H, altura máxima, esse zero tira da equação, esse 10 dividido por 2, sobra 5, então vai ficar 60t menos 5t quadrado. 5t quadrado. Então, essa daqui é a nossa função horária do espaço. Aqui é metro, é unidade, pode ser 100 metro. Então, olha só, essa é a nossa funçãozinha. Tá? Essa daqui é a função. Quando eu souber qual é o tempo, por exemplo, olha que coisa legal. Com tempo igual a 0, qual é a posição da partícula? 0.
Um tempo igual a 1. Qual é a posição da partícula? 60 vezes 1, menos 1 ao quadrado é 1, vezes 5 é 5. Então, 60 vezes 5, a altura, depois de 1 segundo, ela está em 55 metros. Olha que coisa interessante. E depois de 2 segundos, aí você vai aplicando os valores. Então, ela vai mudando de posição. Tá? Então, essa daí é a nossa função horária do espaço. A segunda pergunta que ele fez, para quem anotou aí, é a função horária da velocidade. Tá, vai caber aqui na velocidade. Vamos fazer um divisor de águas aqui, ó. O B. Ele quer a função horária da velocidade. Tá? A função horária da velocidade, gente, ó, velocidade é igual a velocidade inicial, mais ou menos força gravitacional vezes o tempo. Tá? Então, olha que coisa bacana. O que eu tenho que trocar na minha equação? Eu preciso trocar os valores que eu conheço. Quem são os valores que eu conheço? A velocidade final, a velocidade inicial é 60. Mantém. Aqui é menos porque está subindo o meu objeto. Se eu trocar contra a força gravitacional, menos 10 vezes T. Tá? Isso daqui é metros por unidade, segundo. Então, olha que coisa bacana. Isso daqui é a minha função horária que define o comportamento dessa partícula. Então, eu tenho a função horária da posição, que define o comportamento da partícula em função do tempo. Tenho a velocidade, que é a função horária que define a velocidade da partícula em função do tempo. E agora, já apresentei as duas perguntas para ele. O que mais que ele quer? Ele quer saber o tempo, né? Muito bem, o tempo. Então, olha só. Vamos pensar comigo. O tempo, eu poderia extrair dessa equação, certo? Porém, eu tenho um problema sério. Olha só. Eu conheço a posição inicial, mas eu não conheço a posição final. Então, se eu for tentar extrair o tempo dessa equação, eu vou ficar com essa incógnita e essa incógnita. Espero que vocês entendam. Duas incógnitas. Então, o que eu vou fazer? Eu que não sou bobo nem nada, vou olhar na próxima. Aqui, o que acontece? Eu tenho uma incógnita, duas incógnitas. Só que aqui, o meu objeto partiu com 60 metros por segundo. Então, o que acontece? O que aconteceu com o meu objeto é o seguinte, olha que coisa legal. Ele sai. Eu vou apagar isso daqui, para eu poder arrumar espaço aqui, que eu preciso de espaço. Eu gosto de espaço, gente. Eu gosto de espaço e giz, né? Vou falar para o Rodrigo que tem que deixar uma caixa de giz para mim na sala lá, porque brincadeira, viu? Aquela quantidade de giz que eles colocam lá não dá nem para começar. Pelo menos na mecânica, né? Bom, olha só. Então, a ideia aqui é o seguinte. Eu estou aqui, ó. Essa é a minha partícula. Tudo aqui para mim é zero. A partícula, ela parte com 60 metros por segundo, começa a subir. Ela zera, certo? E se ela estiver lá em cima, o que vai segurar ela lá? Nada. Não vai ser nada. Não tem nada que segura. Aí o que começa a fazer? Ela começa a cair, ó. E vem a zero de novo. Certo? Então, vamos analisar esse pedaço aqui, ó. Esse. Aqui é a minha velocidade inicial, que vale 60. Certo? É o que ele falou. Quando a partícula chegar aqui em cima, ela está sofrendo o quê? A ação da força gravitacional. Então, ela vai perdendo, entregando energia para o sistema da forma cinética, ou entregando velocidade. Chega aqui em cima, a minha velocidade final é igual a zero. Porque aqui eu tenho 60 de saída. Então, a velocidade inicial aqui é 60. Velocidade inicial 60. E aqui a velocidade final é zero. Tá? Metros por segundo. O que acontece do outro lado aqui é uma outra história. Vocês vão ver depois. Vamos pensar só nesse pedacinho aqui, ó. Para subir, ele sai com 60, chega lá em cima é zero e começa a cair de novo. Então, o que me interessa é essa final e essa inicial. Opa, se essa daqui é zero, não posso colocar aqui? Posso colocar aqui. Então, vou arrumar essa equação de novo. Vou apagar a lousa mais uma vez. Né?
E vou pegar essa função aí. A função V igual a 60 menos 10t. Tá? Muito bem. Então, ele quer saber quanto tempo, né? Então, eu acho que é o item C. Deve ser C, né? A, B, função, C. C. Muito bem. Ele quer saber o tempo dela atingir o ponto máximo lá. Então, a equação é a equação da velocidade, é a função horária da velocidade. Então, assim, 60 menos 10t. Essa velocidade aqui é essa, viu? E falando começa a descer. Então, aqui será 0 igual a 60 menos 10 vezes t. Joga esse 60 para cá, vai ficar menos 60. Esse que está multiplicando, ele vem para cá dividido, menos 10, igual a t. Então, resumidamente, 60 dividido por 10 igual a 6 segundos. Só que sinal de menos, dividindo se torna mais. Tá? Então, o tempo que ele demora para sair dali do ponto zero e subir é 6 segundos. Só que eu não sei o quanto ele subiu, porque nós vamos ter que descobrir ainda, né? Que é uma outra pergunta que ele está fazendo. Então, é o próximo item, eu acho, né? Ok. Ele quer saber agora qual é a altura. Acho que é o B, né, gente? Eu não lembro. Ele quer saber a altura. Bom, gente, se eu sei que é 6 segundos, eu posso aplicar em duas equações. Eu posso aplicar na de Torricelli, ou eu posso pegar a equação a função horária do espaço e jogar nela, tá? Então, eu não lembro como que era a equação do espaço, então é H, aí eu tinha 0, aí eu tinha 60 menos 5 vezes t quadrado. Acho que era isso mesmo, né, gente? 60t, né? 61. Nossa, que rabisco horroroso! Oh, meu Deus do céu! Gosto de coisa rabiscada assim, de qualquer jeito. Então, H, 60 vezes t, menos 5 vezes t ao quadrado. Agora, então, olha só. Eu tenho a altura e o tempo. O tempo saiu daqui, 6. Se 6 para nós, então ajuda bastante, né? Então, vai ser H do tempo igual a 6, vai ser igual a 60 vezes o tempo de 6, certo? Menos 5 vezes o tempo de 6 ao quadrado. Tá? Então, a altura para um tempo de 6 segundos, eu tenho 6 vezes 6, 35, 360. Menos 6 vezes 6, 36 vezes 5. Putz, aí vou ter que pegar a calculadora, hein? Então, vai lá. 6 ao quadrado, 6 ao quadrado vezes 5. 180. 180, que é metade de 260, né? Tudo bem. Menos 180. Então, a altura máxima do meu objeto é de quanto? 180 metros. Porque 260 menos 180, 180 metros. Sobrou. Então, olha só, agora o nosso exercício ficou completo. Eu tenho velocidade de saída igual a 60, beleza? Velocidade final igual a 0. Altura inicial igual a 0. Altura final 180. Né? E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E acabou o exercício, gente. Ó, uma mãozinha com açúcar, né? Não está tão complicado assim, não está tão difícil. Tá? Então, olha só. O exercício está completo agora, está todo respondido. Agora, o que acontece depois de velocidade final igual a 0 vai ficar para o próximo capítulo. Não hoje, né?
que agora já é 37, não vai dar tempo nem de começar. Então, o que acontece aqui depois é outra história, muito parecida com a subida. E aí, só vai mudar o sinal que é descida. Tá? Posso mudar a tela aí, gente? Pode. Então, vamos lá. Ok. Bom, gente, são 10h38. Eu nem vou começar o próximo exercício, porque não vai dar tempo de terminar, tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje seria isso daí. A gente saiu do movimento que é horizontal e passamos para o movimento que agora ele passou a ser vertical, tá? A única coisa que muda é a representação da aceleração. Na aceleração vertical, eu uso o Azinho, o A. E na representação da aceleração vertical, na horizontal eu uso o A, na vertical eu uso o G, que é o G que representa a força gravitacional. Ou seja, se eu estou usando o G, tudo que está subindo contra ele é negativo. Tudo que está descendo a favor é positivo. Esse é o modo geral aí da gente explicar o conceito de movimento de variável, mas dentro do conceito vertical. Tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quer deixar alguma consideração? Tem umas coisas aí, mas eu já fiz. Já. Pessoal, tudo bem por hoje? Sim. Bom, então eu agradeço aí a participação de todos. Eu vi que está todo mundo em massa aqui, tá? Muito obrigado pela paciência, pela compreensão de todos vocês. E o que eu posso dizer é se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, na próxima segunda-feira. Obrigada, professor. Boa noite.